Aleluia. Eclesiastes capítulo 11, eu quero fazer menção do texto do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? É um texto um pouco mais conhecido e vamos à meditação. Esse assunto tem sido a minha meditação nesses dias. E hoje eu quero, quem esteve aqui comigo no domingo, não vai ser com certeza a mesma palavra. Vai ficar sossegado. Domingo eu ministrei sobre um tema, sobrevivendo diante do imprevisível. Sobrevivendo diante do imprevisível. E hoje eu quero falar sobre aprendendo a enfrentar o imprevisível. E isso está baseado aqui nos 6 versículos iniciais de Eclesiastes. Diz assim o texto, eu estou usando uma linha A, que é a mesma do Datashow. Tem alguém aqui que tem a tradução de linguagem de hoje? Deixa eu ver, linguagem de hoje, tem alguém? Ixi, então depois, Sabrina, quando eu falar, você coloca, porque a linguagem de hoje, nessa tradução, é uma tradução totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? E eu quero também chamar a atenção para vocês do texto da linguagem de hoje. Diz assim: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cai para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre na mulher grávida, assim também não entendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Vamos repetir isso? Aprendendo. Eu falo, vocês repetem. Aprendendo a enfrentar o imprevisível. Crente passa imprevisível, meus irmãos? Crente passa imprevisível? Isso tem sido a minha meditação nesses dias. E claro, você já talvez ouviu como obreiro, como líder, alguém já te deu um norte para que você nunca espiritualize tudo. Uma das coisas que nós aprendemos, faz parte da lição de casa de qualquer líder, de qualquer obreiro. Estamos falando aqui, estamos em um lugar espiritual, clamamos a Deus, que é Espírito, diz João capítulo 4. Mas nós vivemos aqui na terra. Eu não sei você, se todos os dias quando você sai da sua casa, quando você entra no seu trabalho, você fala para o seu patrão assim: hoje eu não vim trabalhar, hoje eu vou ficar no espírito o dia todo. Tem alguém aqui que faz isso? Quando você vai no médico, o médico pergunta o que você tem. Não, estou aqui no espírito. Eu costumo dizer que existem coisas na nossa vida que faz parte do nosso dia que nós não podemos espiritualizar. Uma palavra muito clássica da Bíblia sobre isso, Paulo falando aos Coríntios, diz assim: o que é carne, o que é espírito. Isso resume e exprime essa ideia de que existem coisas que é no campo da fé e que existem coisas que é no campo da razão. Razão, quando eu falo razão, aquilo que é natural para todo ser humano. E deixa eu dizer a você que mesmo você crente, mesmo você obreiro, mesmo você servindo ao Senhor por muito tempo, talvez uma longevidade na presença do Senhor, isso não tira de você não te blinda de você passar imprevisíveis na vida. Todos nós estamos suscetíveis à previsibilidade. Todos nós estamos
suscetíveis a imprevisíveis. O que é imprevisível? É coisas que a gente não planeja, é coisas que nós não temos domínio, é coisas que acontecem na nossa vida que a gente não pede para estar na situação. Eu me lembro do clássico texto de Jó. O que eu mais me temia me aconteceu. Tem certas coisas que você não planeja. Tem certas coisas que acontecem. Um belo dia você acorda, um belo dia você levanta, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você lê o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é um livro cheio destas coisas. É Salomão, o homem mais sábio da terra, trazendo de Deus esse vislumbre de que? Daquilo que nós estamos suscetíveis também. Você sabe que eu pensava sobre isso para falar para os obreiros? Eu pensava sobre isso para falar para nós. Tem muitas pessoas que às vezes servem a Deus, oram, jejuam, consagram e parabéns, é isso mesmo que nós devemos fazer, nós somos chamados para fazer isso. Isso é comum de um servo de Deus, isso faz parte do currículo de alguém que serve ao Senhor, essas coisas faz parte. Só que deixa eu dizer a você, você fazendo tudo isso, não te blinda de você passar imprevisíveis na vida. Aleluia. Não te blinda de você passar circunstâncias que você não queria passar. Aleluia. Quer ver uma coisa? Crente fica doente? Mas Deus não cura. Nem pastor doido. Crente fica desempregado? Mas Deus não abre porta. E aí? Como explicar isso? E é dentro disso que eu quero iniciar hoje, né? Eu falava para os irmãos no domingo passado sobre isso com uma outra roupagem, né? Do que escreveu Salomão aqui, e ele quer nos ensinar algumas coisas que eu vou procurar pelo menos falar, de 3 coisas que eu não controlo, e eu quero falar também, seria mais, mas eu vou falar de pelo menos 3 coisas que nos faz adoecer. Então 3 coisas que eu vou aprender que eu não controlo, que eu estou aprendendo a enfrentar o invisível, 3 coisas que eu quero falar que eu não controlo, que não está sobre o meu controle. E eu quero falar também de 3 coisas que podem nos adoecer nesse enfrentando o imprevisível. Amém? Quem está me entendendo diz amém? Amém. Quem está aqui diz aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, mesmo nós servindo ao Senhor, é nítido. Essa tese não é uma tese minha. Isso aqui não é somente no Antigo Testamento. Eu costumo dizer que a imprevisibilidade da vida ela está alicerçada nas bases bíblicas. Basta você, como leitor da Bíblia, se lembrar do que Tiago, irmão de Jesus, escreveu naquela epístola, na sua epístola, Tiago capítulo 4, verso 13. Por favor, já abra sua Bíblia aí para você ir acordando, para você se centralizando aqui no que nós queremos propor. Eu quero mostrar para os irmãos que isso aqui que vamos falar não é coisa exclusiva de Salomão. Talvez um catedrático aqui vai me dizer, pastor, Salomão viveu uma época da sua vida meio desviado. Salomão viveu uma época aí queimando incenso para deuses pagãos. Então foi a época talvez que ele escreveu Eclesiastes, de ver a vida só como um ser humano natural. Então isso só é daquele tempo, para aquele tempo. Mas nós vamos enxergar que isso aqui que vamos falar não está intrínseco somente no período de Salomão. Isso também faz parte do que Tiago, lá, irmão de Jesus, do que cria os irmãos da igreja apostólica. Quem achou, por favor? Tiago capítulo 4, verso de número 13, 14 e 15. Por favor, o irmão com uma voz retumbante, por favor. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, Senhor, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Os irmãos locais já me escutaram falar aqui que aquela coisa que a gente aprendeu lá atrás não é uma coisa do interior, é Bíblia. Quando você fala qualquer coisa, a gente tem aquele costume, aquele velho hábito de dizer assim, se Deus quiser. Quem tem esse hábito de falar se Deus quiser? Amanhã você vai lá, se Deus quiser. É Bíblia, está aqui. Estou mostrando para vocês.
O que Tiago está discorrendo aqui? Tiago está falando da imprevisibilidade da vida. Nós nunca podemos fazer plano na certeza que vai acontecer. Quando eu vou citar alguns exemplos ao longo da mensagem, você vai ver que faz parte do nosso dia a dia. Não é nada incomum, não é como diz alguém, eu não estou inventando moda. É uma coisa que está intrínseco e é isso que Salomão quer dizer lá em Eclesiastes capítulo 11. Ele está falando sobre isso. Então, enfrentando as imprevisibilidades da vida, eu aprendendo a enfrentar o imprevisível, existem coisas que eu tenho que aprender que a primeira coisa que está fora do meu controle, coisas que eu não controlo. Por exemplo, olha o que está escrito no verso de número 3, no verso de número 2. Reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Eu fico imaginando, pastor Douglas, aquelas pessoas lá, ali, lá naquela cidade de Minas, que eu passei lá, como chama lá a cidade? A cidade agora que foi destruída. Juiz de Fora. É uma rota ali. Quem sai do Rio de Janeiro, no finalzinho ali de Três Rios, indo para Belo Horizonte, vai passar em Juiz de Fora. Na frente de Juiz de Fora. Passei lá. Se você perguntasse para alguém, se ele soubesse que a casa dele iria cair naquela madrugada com chuva, você acha que ele ia ficar lá? Não foi um imprevisível? Quem sabia, ainda que eu vou apresentar para vocês, que de repente, algumas coisas tecnológicas que nós vivemos nesta época, que pode talvez tentar trazer uma meia informação, algumas informações, mas tem coisa que nós não controlamos. É isso que Salomão está dizendo aqui no verso 2. Porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra. Ele está dando aí uma sentença, nós não conhecemos. Tem coisa que eu não controlo. Por exemplo, eu escolho a semente que eu semeio, sim ou não? Até dizia isso no domingo, e essa frase saiu assim de supetão, estava fora do sermão, e isso ficou me remoendo ao longo da semana, uma frase que eu disse, e comecei a meditar no que eu disse, meus amigos. Tem pessoa que não semeia, tem pessoa que come a semente, e quem come a semente só come uma vez só. E isso aí ficou me remoendo a semana toda, estou com isso no coração. Não é verdade? Percebe que tem coisas que eu não controlo, mas, por exemplo, você escolhe a semente que você semeia. Sim ou não? Você escolhe. A semente que você planta, você escolhe. E, claro, ou você também escolhe se você quer semear ou se você quer comer. Né? Depois eu vou explicar por que essa ideia do comer. Né? Essa ideia do comer é a ideia do cético, do medroso. É aquela pessoa sem fé, aquela pessoa sem perspectiva futura, aquela pessoa que só vive o hoje. Né? Ainda, uma vez eu conversava com alguém, ele dizendo para mim, não, mas Jesus falou viver cada dia o seu mal. Eu vou citar esse texto, mas não está dizendo assim viver o dia de hoje sem perspectiva, que Deus vai cuidar do nosso amanhã. É isso que vai fazer a diferença. Então, das coisas que eu tenho que aprender a enfrentar o imprevisível, é entender, colocar na minha cabeça, como servo de Deus, como líder, como obreiro, como dirigente de qualquer departamento que o Senhor me confiou. Tem coisa que eu não vou controlar. Tem coisa que às vezes, mesmo eu planejando, não vou controlar. E eu disse aqui, nós escolhemos a semente que plantamos. E faz parte da nossa escolha. Nós escolhemos o jeito que plantamos, sim ou não? Quem já plantou alguma coisa na vida? Quem já plantou? Quem já plantou, eu não vou entrar nessa seara, né? Eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. Né? Existem época para plantar, existe tempo para plantar, existe momento para plantar, existe como plantar, como deve ser a plantação, como você tem que preparar a terra. Por exemplo, você escolhe a semente, você escolhe o jeito que planta, e você também escolhe o jeito que você cuida da muda, de como a árvore vai crescer. Sim ou não? Você aduba, você cuida. Isso você controla. Mas tem coisa que nós não controlamos. Por exemplo, é certeza, é garantia que se eu plantar vai nascer? É garantia? Não. Por quê? Se eu plantar não chover, vai nascer alguma coisa? Esses dias atrás eu estava observando um programa desse de rural e os agricultores ali do Nordeste, que é chamado eles chamam de safrinha, que é uma safra fora de época, né, que é plantada alguma coisa,
E a pessoa lá tinha plantado não sei quantos alqueires e tinha perdido tudo. Por quê? Porque a chuva que ele esperava não veio. A chuva que ele esperava, o imprevisível acontecer. Porque se você perguntasse para ele, se ele soubesse que não ia chover, ele ia plantar, presbítero sério. Mas o imprevisível aconteceu. E nós não estamos sujeitos a esse imprevisível, sim ou não? Sim ou não? Nós escolhemos talvez, está no nosso controle, escolher a melhor semente, como plantar, de que maneira plantar, que jeito de plantar, como cuidar, né? A forma que nós plantarmos, e claro, é bíblico também, você vai colher aquilo que você planta, né? Mas agora, meus irmãos, a imprevisibilidade toma conta de nós não controlarmos todas as coisas. Por quê? Porque quem dá chuva, para algumas pessoas aí católicas, romanas, não é São Pedro que abre a porta do céu para mandar chuva. Quem dá chuva é Deus. Glória, glória. Eu já vi crente na igreja falar assim: vamos orar para São Pedro abrir as portas do céu. Meu Deus do céu. Deixa para lá, isso aí é a lição para outro dia. Então, na verdade, a imprevisibilidade, por exemplo, nós não temos a garantia de se vai chover na época certa, a quantidade certa. Por quê? Se não chover é prejudicial, mas se chover demais, é prejudicial. Alguém que planta, vocês sabem que a terra, quando você vai plantar alguma coisa, tem certos tipos de lavoura, que a terra tem que ser adubada, tem que ser preparada, colocar vitamina. Se chove demais, vai lavar a terra. E se lavar a terra, todas aquelas vitaminas que vai fazer com que a planta cresça, não é lavada e automaticamente não surte o resultado necessário. Então, quer dizer, a chuva demasiadamente não tendo e proporcionalmente demais é prejudicial. E isso é imprevisível, que eu não controlo. Então, eu tenho que aprender a enfrentar o imprevisível. Eu tenho que colocar na minha cabeça: tem coisa que eu nunca vou controlar. Tem coisa que sai da minha esfera. Talvez seja por isso que todas as vezes nós viemos à casa do Senhor e clamar ao Senhor: Senhor, me abençoa. Senhor, que a tua bênção seja sobre mim. E a gente ouve, a gente fala sobre isso. Será que talvez seja a motivação que nós temos, como nunca, a importância de nós buscarmos ao Senhor? Porque, na verdade, a nossa vida está nas mãos de Deus. Na verdade, quem cuida de nós é o Senhor. Não foi isso que o próprio Jesus disse para os discípulos em Mateus capítulo 6? Vocês estão andando ansiosos no que haver de comer, no que haver de vestir? E ele tem um texto, tem uma tradução que diz assim: os pagãos também fazem assim, dizendo assim: vocês têm que ser diferentes, vocês não servem a Deus? Aí Jesus fala assim: olha, os pássaros do campo, os lírios do campo, o Pai cuida deles, e vocês não são mais importantes do que todos eles? Então, meus irmãos, o campo da fé te faz acreditar que Deus vai continuar cuidando de nós em todo momento. Deus vai dar a chuva certa, Deus vai abrir a porta na hora certa, Deus vai abrir o campo da possibilidade na hora certa, ainda que eu saiba, como ser finito que eu sou, como ser limitado que eu sou, ainda que eu saiba que a minha mão pode ser curta, mas eu acredito que a mão de Deus ela é poderosa, que a mão de Deus ela vai continuar cuidando de mim e de você. Esta é a garantia que tem que nos sustentar. É verdade, meus amados. Nós que servimos ao Senhor, nós que às vezes temos que falar de fé para alguém, né? De repente, talvez se você já passou, eu falo isso por experiência, quantas vezes você está vivendo um período difícil, está passando por um processo, e de repente você está lá liderando um departamento, você está lá ministrando uma palavra para alguém, você tem lá a incumbência de ser um motivador de fé. Não alguém animador de plateia. Nós não somos animadores de plateia. Nós falamos aquilo que Deus impulsiona. Nós falamos aquilo que Deus inspira. Nós acreditamos na inspiração do Senhor. Eu não sei você. Às vezes você fala de cura, você é doente. Às vezes você fala de prosperidade, você passando perrengue. Ou não? Alguém já viveu isso? É verdade, meus irmãos, ou não? A vida de obreiro é assim, não acontece imprevisível.
Ou temos aquela visão triunfalista, que tudo vai dar certo, já deu tudo certo. Oh, que maravilha, se fosse na verdade assim, mas não é. Seja bem-vindo ao mundo normal e natural. Olha lá, a galeria dos heróis da fé no texto dos Hebreus 11. Você vai ver lá, vai ser uma motivação a mais para você entender que imprevisível pode acontecer na nossa vida. Nós não temos a capacidade, nós não temos o controle de todas as coisas. Eu não controlo tudo. Claro, naquilo que me cabe, naquilo que eu posso, naquilo que eu escolho, naquilo que eu decido, na decisão que eu tomo, no norte que eu tomo, no rumo que eu tomo na minha vida, claro, eu vou colher daquilo que eu fizer. E acredito que, se eu fizer assim, com o respaldo da direção de Deus, com o respaldo da palavra do Senhor, aquilo que eu não controlo, Deus vai controlar para que o nome dele seja glorificado. Então, meus irmãos, é isso. Nós podemos fazer planos. Quem já de repente não fez uma semeadura na sua vida, não estou falando aqui de somente plantar alguma coisa, mas quem não já fez alguns investimentos em alguém, quem talvez já não fez investimento em algumas coisas, principalmente líder ou liderados, né? Pastores ou líder de departamento, você chama alguém para caminhar com você, aí de repente você investe tempo, investe um momento de compartilhar, um momento de amizade, um momento de relacionamento estreito, de companheirismo, e de repente você semeou bem, você escolheu bem. Mas quem tem a garantia que você vai ter a retribuição certa? Que um dia Jesus escolhe 12 e no meio dos 12 tem lá um traidor. No meio dos 12 tem lá um ladrão. Eu não sabia. É as imprevisibilidades, meus amados. E quando nós não conseguimos enfrentar isso, o imprevisível, eu tenho visto muitas pessoas recuar. Eu tenho visto muitas pessoas retroceder. Ah, o erro está em mim. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Ninguém gosta de mim. O Senhor não gosta de mim. Eu nasci para sofrer. A oração de Jeremias. Isso no dia que eu nasci. Ai! É Jó que diz, o risco do dia que eu nasci. Aí alguém quem diga que Jó, pastor Fábio, nasceu no dia 30 de fevereiro. E Deus levou a risca, porque é o único mês do ano que não tem o dia 30, pastor Gileno. Irmãos, mas não, queridos, seja bem-vindo ao mundo real. Mesmo você servindo ao Senhor, mesmo você sendo abençoado, posso ouvir um glória a Deus? Você está sujeito a imprevisíveis. O seu carro pode quebrar, alguma coisa ruim que você não planejou pode acontecer. Estou profetizando maldição em você não, estou falando realidades. Ou não? É verdade, pode acontecer. Nós podemos até fazer planos, nós podemos até fazer escolhas, mas tem coisas que eu não controlo. Tem forças que saem da minha competência. Tem coisas que saem do meu controle, saem das minhas mãos. É por isso que a Bíblia não fala da minha mão como uma mão capaz de todas as coisas. A Bíblia apresenta uma mão poderosa que é a mão de Deus. A mão que está estendida para salvar. A mão que levanta, a mão que sustenta, a mão que revigora, a mão que protege, a mão que cuida, a mão que guarda. A mão do Senhor. Eu não sei se você pode dar uma glória a Deus, mas esta mão está sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, mesmo diante do imprevisível. O imprevisível pode acontecer. O diabo não vai ser glorificado na minha boca pelo imprevisível. Você lembra quando aconteceu o imprevisível na vida de Jó? Jó capítulo 1, verso de número 20 ao 22. Está perdendo filho, está perdendo bens, está perdendo riqueza, está perdendo o homem mais rico do Oriente, como diz a Bíblia. Justo. Ali, claro, tem alguns porquês, algumas explicações. Mas vamos olhar isso num prisma de imprevisibilidade, que ele não previa aquilo, que ele não controlava aquilo. E o que ele diz? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Amém, meus irmãos?
Como lidar, como enfrentar o imprevisível? É ter o entendimento, é aprender e colocar em prática. Tem coisas que eu não controlo. E deixa eu profetizar, aquilo que eu não controlo está no controle de Deus. Amém? Você pode dizer para esse irmão que está do seu lado, aquilo que você não controla está no controle de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda forma de lidar, aprendendo a enfrentar o imprevisível, tem coisas que eu não consigo prever. Repita comigo, tem coisas que eu não consigo prever. Quando eu falo isso, claro, estou apontando também o desenvolvimento científico nos dias em que vivemos. A Bíblia se cumpre quando nós lemos o livro de Daniel. As ciências iriam se multiplicar. Eu já disse aqui em outras edições de ensino, principalmente para os irmãos locais, eu fico perplexo de ver como o homem é inteligente, como Deus dotou o homem de uma inteligência tremenda. Quando eu fico imaginando um avião com toneladas e toneladas fazer voo. Quando eu fico vendo uma embarcação gigantesca levando milhares e milhares de toneladas não afundar. E eu não consigo ficar em cima da água. Qualquer coisa me afunda. Eu não sei se eu contei para vocês, mas eu tive ali naquela região de Alagoas, lá no Maragogi, porque na verdade eu queria ver o caminho do Moisés. Eu falo até igual no meu vestido já, caminho do Moisés. É igual meu irmão disse para mim. E lá o caminho de Moisés diz que abre lá e tem uma passagem no meio e dá para dar a impressão que você está no meio do mar. E eu fui fazer as águas de Maragogi, só que eu não entendo nada, irmão. Aí você chega lá no meio do oceano, vira uma praia. Só que a maré sobe. E a maré subiu. Eu tive que daqui lá, na rua, a nado, para chegar no barco. A Ana prudente, Ana não foi, né? A mulher falou assim, não, pode ir, moça. Pode ir, que a água é na cintura. Mas aí a Ana falou assim, mas que cintura? A minha cintura ou a cintura desse cara de 3 metros que está aqui? Ela não foi. Irmão, que prova, Jesus. Que prova. Quase morri afogado. Com colete e tudo, pastor Hélio. Morrer afogado e morrer com colete. Só eu. Chegou na hora, eu apavorei aquilo, comecei a tomar aquela água de sal. Aí veio uma abençoada e um empurrão, eu cheguei no barco. Mas, irmão, eu cheguei branco do outro lado. Não foi fácil, não. Eu falei, nunca mais, Jesus. Nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu vou tentar o Senhor. Tem coisas que eu não consigo prever. A ciência se multiplicou. Basta você ver, por exemplo, alguém sabe cientificamente quando vai chover, o período que vai chover, ele não consegue com exatidão saber, tanto é, as informações não chegam com exatidão, mas algumas coisas você consegue. Mas tem coisa na nossa vida que nós não vamos conseguir prever, e isso está aqui no que diz Salomão. Olha o verso de número 3. Observe, o verso 2 ele nos aponta para isso. Ele está dizendo assim, porque não sabe que não sobrevirá. Nós falamos sobre isso, que são coisas que não controlam. E aqui eu estou falando agora também, que se existem coisas que eu não controlo, tem coisas que eu não consigo prever, que eu não tenho a certeza que vai acontecer. Observe o verso 3 também. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra, se uma árvore cai para o sul ou para o norte, o lugar em que cai. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, eu dizia isso aqui no domingo. O Brasil é o país do mundo com mais incidência de raio. Alguém já viu sobre isso? É o país do mundo com mais incidência de raio que existe no mundo. Por exemplo, mas mesmo com o maior país do mundo com incidência de raio, nós não temos a capacidade de dizer assim, o raio vai cair aqui. Ou alguém aqui, eu estou falando alguém aqui que é segundo o coração de Deus, Deus é amigo secreto do Senhor, que Deus não faz nada, pastor, fala na Bíblia, Deus não faz nada que revela para o céu, Deus tem que revelar para mim primeiro. Nós não temos, nós não conseguimos prever. Fosse assim, talvez algumas tragédias, por exemplo,
Quando o raio, a ideia aqui de chuva, tem a tradução, se você tiver a tradução ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, ao invés de chuva, aqui está dizendo, quando chove aquele grande aguaceiro, tá dando a impressão aí de uma chuva sem controle, uma chuva de grande extensão. E automaticamente, se é uma chuva de grande extensão, com grande incidência de raio. E quando ela cai aqui, no verso 3, em uma árvore, você não sabe, ou alguém sabe, a árvore vai cair para a esquerda, a árvore vai cair para a direita. Aqui é a linguagem bíblica, vai cair para o norte, vai cair para o sul. Você não sabe, ou sabe. Tem coisas que você não consegue prever. Por exemplo, o vendedor está vendendo algo. Vai fechar um negócio. Eu coloquei isso aqui na prática, no que nós vivemos diariamente, tá, queridos? Vai viver na prática. Eu estou macerando um cliente já tem alguns meses. Todo dia, não, vamos fechar agora. A última vez que eu tive lá, o pastor Douglas, pega na mão, não, tá tudo certo. Aí sai do negócio, parece que o inimigo entra do lado e abre um laço e ele vira a cabeça, irmão. E não desiste e não fecha o negócio. Por quê? Porque por ele fecharia, mas não depende dele. Para ele fechar, precisa de um outro. Alguém que já viveu assim? Tem coisa que você precisa resolver, mas não é você. Para você resolver aquela circunstância, aquela situação, depende de uma outra pessoa, de um terceiro. É assim ou não é? Você vai fechar um contrato, você vai fechar um trabalho, você vai fechar algum negócio, você vai resolver alguma coisa, mas não depende de você, depende de um terceiro, depende de uma outra pessoa. Por exemplo, eu coloquei aqui uma coisa que acontece sempre comigo. Ainda bem que a minha dentista já me acompanha já há muitos anos, porque isso acontece direto. Marcos, o seu horário é às 18 horas. Quando chega às 18h50, eu estou longe, não sei o que, não vai dar para mim ir. Aconteceu alguma coisa, estou aqui no trânsito, o imprevisível aconteceu. Aí de repente, a pessoa, poxa vida, eu tenho uma agenda tão ocupada, 18 horas era para você, e você não veio, tal, você não. E agora? E eu não tenho como preencher essa agenda. Aí de repente um imprevisível para o lado também, uma questão que você não consegue prever, para o lado bom da coisa. Aí de repente 18h10, o Marco não veio, mas surgiu uma emergência. Tem um paciente passando mal e preciso fazer lá uma extração, um canal. O que mais que o dentista faz aí, irmãos? Um implante, uma faceta, uma limpeza. Hã? Aí, olha aí. Hoje Deus está mandando dentista aqui, a gente está recebendo, ô glória. É os imprevisíveis, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Tem coisas que você não consegue prever, tem coisas que você não consegue ter a ciência exata de como vai acontecer, como eu disse. E olha, observe que, olha o verso de número 6, olha o verso de número 6 do texto que nós lemos. Nós enfrentamos tão imprevisíveis que o Salomão está dizendo assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. O que ele está dizendo? Semeia de manhã, semeia à tarde, semeia à noite, semeia de madrugada, e quando der para você semear, semeia. Você não sabe qual é a semente que vai produzir. O que ele está falando? Pode acontecer imprevisível, sim ou não? Pode ou não pode? Não é o que Jesus ensinou aos seus discípulos, falando sobre a boa semente, quando cai na boa terra, na verdade. O segredo ali é a boa terra, né? O segredo ali, o máximo, o âmago da palavra é a boa terra, porque as sementes foram boas, mas alguém planta, cai no meio da terra, vem um e rouba, o espinho sufoca, mas aquela que cai numa boa terra, germina. Nós também somos suscetíveis a isso. Nós não temos a garantia de tudo aquilo que nós plantamos de manhã que vai germinar. É por isso que ele está dizendo assim: semeie de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Ou seja, não seja indolente, não seja preguiçoso. Semeia de manhã e semeia de tarde também, semeia à noite. É o que Paulo aconselha a Timóteo: prega em tempo e fora de tempo. Que fora de tempo? Todo momento. Então o que eu aprendo aqui? Todo momento é o momento de você plantar. Todo momento é o momento de você semear.
Amém, irmãos? Nós não semeamos só na igreja, queridos. Nós não semeamos somente dentro da esfera do cotidiano de igreja. Nós semeamos aonde o Senhor nos permite chegar. Ou não? Ou será que nós, como obreiros, como líderes, tem tempo que eu tiro férias? Tem tempo que eu deixo de ser crente? Eu já contei para vocês, a minha esposa já me algemou meio com isso, que eu estava com essa moda, né? Eu estava com essa prática. Eu saí de férias, eu me lembro que uma vez eu saí de férias, e de repente eu tinha o hábito, estou no hotel, e procurar culto para ir. Um dia eu estou em um determinado lugar, aí de repente eu estou escutando, foi na cruz, e saio para a rua, e estou vendo. E aí eu saio procurando onde está o foi na cruz. Aí tinha uma casa, uns irmãos fazendo tudo numa casa. Aí eu sentei do lado da guia. Aí de repente atravessei a rua. De repente eu estou próximo da janela. Aí o irmão falou, vem para dentro. Aí eu entrei para dentro. Aí a minha esposa, saí na rua, assim, procurando você estava. Eu estava no culto. Eu falei, eu não acredito. Você estava na casa de quem você não conhece. Pelo amor de Deus. Nós não tiramos férias de quem nós somos. Nós não tiramos férias do que nós plantamos. Ou não? Ou com você é diferente? Nós não tiramos férias. Então é o que ele está dizendo. Se você está semeando de manhã, continue semeando à tarde. Então o que ele está dizendo? Tem coisas que nós não conseguimos prever. Tem coisas que nós não sabemos qual o semente que vai germinar. Eu tenho certeza. Se você plantar mais, talvez não seja isso que Paulo quis dizer lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Aquele que semeia mais, colherá mais. Colherá em abundância. É a palavra que ele utiliza ali na carta aos Coríntios. O que ele está dizendo? Então, aplique o seu coração a semear. E queridos, e quando eu falo semear, plante coisas boas. Plante coisas boas. Plante coisas boas. Em tempo e fora de tempo. Em irmãos e pessoas que não são crentes. Quantas pessoas que são conhecidos nossos, amigos nossos, que ainda não foram aclarados pela luz do Evangelho? Quantas pessoas ainda que estão cegas no entendimento? Claro, a Bíblia, quando nos manda ser abençoadores, a Bíblia fala, primeiro os domésticos da fé, os irmãos, mas a Bíblia não nos rotula, não nos aprisiona, não nos enclausura, não. A bênção de Deus, ela nos segue por onde quer que nós vamos. Então, por onde quer que o Senhor nos permita chegar, aleluia, ainda que eu não preveja os imprevisíveis na minha vida, eu preciso semear, eu preciso acreditar. Deus está me dando a oportunidade de eu semear alguma coisa em algum lugar, uma hora vou colher, uma hora vai frutificar, uma hora Deus vai abençoar, para a glória do seu nome. Então, a segunda coisa que eu enfrento a imprevisibilidade, a primeira delas é que eu não controlo. Tem coisas que eu não controlo. Segunda coisa, tem coisas que eu não consigo prever. Ainda que com toda a tecnologia que nós vivemos, tem coisa que eu não consigo prever. Será que não se aplica isso com Jesus, como eu citava, Mateus capítulo 6? Vamos ler esse texto conhecido, para não ficar nas minhas palavras, por favor. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. 25 ao 34, 9 versículos aqui rapidinho, cada um dos irmãos lê um versículo, para ficar bem compreensível e audível, para que nós tenhamos aí um bom entendimento da palavra de Deus. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu, Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimento? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? 27. A qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado, vocês sabem, 45 centímetros, geralmente da ponta do dedo ao cotovelo, né? Uma linguagem muito comum da Bíblia,
45 centímetros aproximado. Antigo Testamento era em torno de 47. Nós temos a capacidade de aumentar. Tem alguém aqui que fala assim, vou crescer hoje 40 centímetros. Consegue? Nem 1 centímetro, né? Misericórdia. Vamos lá, 28. E por que vos preocupais com o que vestir? Examinai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E você, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais que vocês, homens de pequena fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeres, ou que bebermos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Tem alguma tradução que tem escrito pagãos aí? Pagãos? Por favor, leia a tradução pagãos. Pois são pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Vocês sabem, né? Gentios, todo o povo que não era judeu era gentio. A ideia do pagão pedir por quê? É alguém que não teme a Deus, é alguém que não tem Deus como referência. Assim os pagãos faziam, né? E Jesus estava nos diferenciando dos pagãos, daqueles que não têm a fé em Deus. Vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34 e último. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Não é isso que a Bíblia nos mostra, não é essa mesma ideia. Por exemplo, primeiro, aprendendo a lidar com o imprevisível, aprendendo a enfrentar o imprevisível. Eu tenho que saber, em primeiro norte, que tem coisa que eu não controlo. Eu não controlo chuva, eu não controlo raio, eu não controlo os imprevistos. Tem coisa que eu não prevejo, eu não consigo saber de tudo que vai acontecer. Eu já falei aqui, eu acho que eu nunca falei para os obreiros, mas já falei no ensinamento, tenho certeza que me lembrei agora. Né? Eu assistia um filme, muitos anos atrás, que um gatinho vinha trazer um jornal do dia seguinte para a pessoa. Então, por exemplo, o gato chegava hoje, na quinta, já trazia notícia do que vai acontecer na sexta-feira. Então o camarada já levantava na quinta-feira sabendo o que vai acontecer no outro dia. Irmão, claro, é uma ficção. Não existe isso. Mas você não sabe. Será que se você sabia? Eu costumo dizer assim, se Jesus desse para nós a presciência de saber quando ele ia voltar. Ei, pastor Flávio, será que tinha alguém na igreja hoje num dia chuvoso como esse? Hã? Já pensou? Você soubesse, eu vou voltar ano 2030, 6 horas da tarde. Não, vou curtir a minha vida e tal, e lá quando chegar numa semana, eu vou consagrar, Talvez alguns vão pensar assim. Né? Então, queridos, observe. Jesus está falando para os discípulos e trazendo para um campo nosso, irmão. Porque, por favor, sem hipocrisia nenhuma. Eu não sei você, mas eu me aplico muito a isso aqui. De vez em quando a gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ou não, ou só eu que fico. Meu Deus, e amanhã? Como é que vai ser? Jesus tem misericórdia. Você prega a fé no domingo, aí na segunda vem o desafio, Fabiano. Meu Deus, e aí? Como é que vai ser? Jesus tem misericórdia. Você tem misericórdia. Aí de repente o pastor vai, você escuta a voz. Não, você, então com você fica sossegado. Mas cadê o sossego, Jesus? Você tem misericórdia. E agora, como é que vai ser? E é isso? Calma, meu Senhor, estou trabalhando. Então, Senhor, mas eu estou igual Gideão. Senhor, se é o Senhor mesmo, faz o campo ficar molhado, o verde lá, sério. Ô Senhor, tem misericórdia, eu não tenho o teu servo como incrédulo, mas faz o contrário para saber se é o Senhor mesmo. Não tem hora que é assim, irmão? Ou não? Ou será que isso acontece comigo? Jesus, quando fala isso, ele sabia das ansiedades do homem. Sabia que nós, nesta vida, teríamos imprevisível. Não é o que ele disse lá em João, capítulo 16? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflição.
No mundo vocês não têm imprevisíveis. No mundo vocês não têm acontecimentos que vão confrontar com a fé de vocês. Mas não se preocupe, não quer dizer isso. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar. Irmão, eu dou testemunho de algo que eu vivo na prática. Eu sei o que é isso. Eu posso falar de mim. Eu me lembro quando fui dirigir a primeira igreja com 24 anos de idade. Alguém disse assim: rapaz, você vai com 24 anos, subiu um abacaxi desse, e com o coração desejoso de fazer a vontade do Senhor, de servir o Senhor, e eu tinha um desejo de ter uma casa. Mas eu olhava para minhas condições: Senhor, como é que eu vou comprar uma casa? Misericórdia, a casa é muito cara. Me lembro que eu estava num culto, a palavra de Deus veio: meu servo, aplica o teu coração em fazer a minha obra, que eu vou preparar aquilo que é o desejo do teu coração. E sabe qual era o desejo do meu coração, pastor Douglas? Eu não tinha vontade de morar em casinha pequena. Eu tinha vontade de construir casa grande. O senhor não. E agora ele fica lá com a esposa, fazendo um castelo. Não, os netos. E o desejo? Um dia, a coisa apertou. Eu tinha comprado um terreno de 10, como é a minha casa até hoje, um terreno de 10. Eu ia vender metade, até com o irmão, que já não sei assim, irmão. Aí tá, apertou, eu falei: irmão, vai comprar metade? Aí eu ia vendendo, precisando do dinheiro. Aí Deus falou assim: meu servo, te dei a bênção na sua mão. E foi coisa de milagre, porque não tinha como ser. Como é que faz? Um camarada veio para São Paulo de vez em quando. Veio, aí começamos a conversar, ficou sabendo que eu estava querendo comprar um imóvel. Aí disse para mim assim: ó, a minha casa na época custava valor. Eu falei: não, isso aí não tem condição. Ele vai embora. Não crente. Chega na cidade, ele falou que tem um negócio que eu consigo dormir e escutar uma voz. Volta lá, vende a casa para ele, vê como é que ele quer pagar. Você acredita nisso, irmão? Não foi isso, José, irmão? Foi isso? Tem testemunha aí, foi isso? Cabelo branco não vai mentir, né? Não, porque tem pessoa que acha que a gente fala as coisas para motivar as pessoas. Olha, eu não sei como é que você pode pagar. Deus preparou, minha esposa saiu na época do trabalho, mas não dava nem metade do negócio. Eu tinha um carro lá, mesmo vendendo, não dava metade. Ó, eu posso te dar tanto, e eu posso pagar 36 parcelas sem juros, de tanto. Tá bom, é seu. Mas, irmão, não cumpriu? E para construir, como é que constrói? Eu falei para a esposa: vamos fazer uma casa lá no final do terreno, uma casinha assim, 3 pontos, tá bom, a gente vai para lá. Aí eu vinha para o culto: meu servo, faz uma planta daquilo que está no teu coração que eu vou abençoar. Aí fazia o orçamento. Quando eu cheguei para a arquiteta: eu quero assim, eu quero escritório, eu quero jardim de inverno, eu quero quarto aqui, quero não sei o que. Aí ela falou assim: mas você faz o quê? É verdade, irmão. Estou dando testemunho que quando você aplica o seu coração em buscar primeiramente o reino de Deus, ou fazer a vontade do Senhor, nós servimos um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Na escritura aos Hebreus: é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Se você busca o Senhor, pode ficar sossegado. Deus vai preparar o desejo do teu coração. Vai buscar o reino de Deus, vai fazer a vontade do Senhor. E Deus abençoou. Aleluia, Jesus. Nem as pessoas da nossa volta acreditavam. Glória a Deus. Um dia eu fui lá, vim para o culto: meu Zé, faz a planta. Eu fiz a planta e para a glória do Senhor saiu da planta que eu fiz para a glória. Então, irmão, Deus faz isso. Deus faz isso. Eu sou prova. Alguns irmãos antigos aqui já ouvi profecias de Deus. Na época que viajar de avião era difícil, pastor Douglas. Meu servo, eis que eu estou te vendo. Você aí no passarinho de ferro para lá e para cá. E vai atravessar o Atlântico. Aí eu olhava assim: Jesus, como é que eu... Senhor, não estou indo nem no São Mateus, nem no Parque Dom Pedro. Não se cumpriu? Passou 30 anos e se cumpriu? Aí o salmista escreve assim no Salmo 27: pereceria eu sem dúvida
se não cresce nos bens do Senhor na terra dos viventes. Deus é que faz, não é pela nossa bondade como nós ouvimos o pastor. Não é porque nós somos bons, é porque quando nós colocamos o Senhor como primícia na nossa vida, quando queremos e temos a disposição que Deus vai cuidar, mesmo diante dos imprevisíveis da vida, Deus cuida de nós. Será que você pode dizer para esse irmão que está do seu lado? Deus é um Deus que cuida de você? Terceira coisa, aprendendo a enfrentar o imprevisível. Tem coisa que eu não controlo, tem coisa que eu não prevejo, e tem coisa que eu não mudo. Você sabia que tem coisa que você não muda? Tem algumas mudanças, meus irmãos, que não dependem de mim, não dependem de você. Claro, tem coisas que dependem de nós. Nós vamos citar alguns exemplos clássicos aqui da Bíblia. Quer ver uma coisa? Eu não tenho a capacidade de mudar o coração de ninguém. A única pessoa dentro da Bíblia que tem a capacidade de convencer o coração de alguém é o Espírito Santo. Posso falar a palavra bonita, posso citar o grego, posso citar o aramaico, posso fazer aqui, pintar borboleta, posso dançar, posso fazer os pastores da internet agora, tem uns que estão até dançando, posso fazer tudo, mas eu não mudo ninguém. Quem muda é Jesus. Aleluia. E quando o Espírito Santo quer mudar alguém, irmão, pastor Doga, ainda que a gente tenta fazer uma liturgia propícia para aquilo, mas meu irmão, quando é o dia, vai vir aquele pregador, arrepender, raça de vida, o Espírito Santo toca, convence, a pessoa cai na reta. É ou não é? Irmão, eu já vivi isso na pele. Eu me lembro de uma certa feita, você chegou a conhecer a irmã Lucinéia do Expedito? É da época do senhor? Lucinéia era, vou falar aqui, né? Era da quadrangular. Mas é aquelas crentes meia boca. Deixa eu falar. A palavra dela já não cegou, ela morreu crente. Um dia ela veio na igreja, irmão. Pegou eu no domingo lá. Irmãos, e assim, a gente já estava naquela transição dessa coisa, não pregava de domingo de família, mas nesse dia Deus deu uma palavra doutrinária. E tal. E ela falou que indo para casa dela de brinco na orelha, e a gente, sou muito bem resolvido quanto a isso. Hoje a igreja não tem mais esse tipo de coisa. Mas eu não falei nada de brinco na mensagem, não falei nada disso. Chegou indo para casa dela, ela sentiu a orelha dela queimar, pastor Hélio. Sentiu a orelha dela queimar. Arrancou aquilo. O que é, mulher? Não, estou sentindo um negócio, não sei o que. No final de semana que vem, a mulher estava transformada. Glória. Aleluia. E o dia de largar o pita? 30 anos pitando na igreja. Pastor, e aí, pastor? Precisa entrar em comunhão? Não, desse jeito não dá para entrar em comunhão, não. E aí? Vamos orar. Não, fiz uma campanha. Ele fez a campanha. Não sei se o senhor sabe disso. Fez a campanha. Um belo dia ela falou assim, estava na campanha, levantou e deu a portada para contar no domingo, pastor Fábio, ela pega o microfone, mano, eu estava há 7 dias, aí eu levantei, quando eu saí na rua, uma carteira do pinto, aí eu olhei assim, Senhor, muito obrigado, estou com muita vontade. Ai, Jesus, tudo comigo. Eu falei, meu Jesus, já estava me levantando para tomar o microfone. Sério, o negócio, sabe, aquela coisa, o cabo do entornar, já estava levantando para tomar o microfone. Sai, irmão, sai em nome de Jesus. Aí eu estava repreendendo. Aí quando ela falou assim, que colocou o pipo na boca, deu uma tragada, sentiu nojo, nunca mais colocou cigarro. Glória, é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda. Tem coisas que eu não mudo. Por exemplo, é o que está aqui no verso 3. A árvore cai para o norte e para o sul, eu não controlo, eu não posso mudar isso. São coisas que vão acontecer, são consequências. Coisas que estão fora da minha alçada de controle. Tem coisas que eu não posso mudar. Como eu disse, tem corações que eu não posso mudar. É que está na Bíblia, João 16, 7 a 11. Que é o Espírito que
convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem um texto que eu gosto demais, por favor, Romanos, capítulo 12, verso 18 ao 21. Paulo, ele utiliza uma expressão aí, no sentido de apaziguar os ânimos dos irmãos, ou trazer a comunhão fraterna entre os irmãos. Paulo diz assim: se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. E eu já explico isso aqui, porque outro dia eu ouvi alguém dizendo assim: ah, pastor, a palavra está dizendo se possível. Não é possível que eu não perdoo. Não é possível que eu não quero. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo assim: o seu coração tem que estar em todo tempo quebrantado. Mas se de repente o outro lado não perdoa, é problema dele. Se você liberar o perdão, você está sarado e abençoado. É o texto que quer dizer isso. Outro dia alguém disse isso para mim, eu tive que dar uma chapiscada, né? Dar uma chapiscada e uma rebocada ainda. Explicar para ele o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, abrindo uma possibilidade para que você não fale com alguém e não tenha comunhão. Aí Paulo traz um texto esclarecedor no que depender de vocês. Tenha paz com todos os homens. Quem achou, por favor, o texto? Romanos 12, 18, 19, 20, 21. Vamos lá, rapidinho. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Vence o mal com o bem. Do que depender de você. Tem coisa que você não vai conseguir mudar. Tem pessoas que você não vai conseguir mudar. Queridos, ao longo dos anos, o tempo de servir o Senhor me ensinou muito isso. Tem pessoa que a gente quer que muda. Tem pessoa que a gente quer se assemelhar a nós. E não é uma tarefa minha, não é uma tarefa nossa. Tem coisas que não for por Deus, pastor Aparecido, é só, eu citei aqui um ensino, acho que no ano passado, sobre, passa a ser um mau combate, são os maus combates, você fica guerreando, dando murro e ponto de faca e não resolve nada. Criando e causando intriga e não resolve nada, se Deus não fizer. Aí eu gosto também de um texto, na ideia de que eu não posso mudar, como disse Zacarias. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem coisa que tem que ser por Deus. Tem mudança que tem que ser de Deus. Então, terceira forma de eu aprender a enfrentar o imprevisível. Primeiro, tem coisas que eu não controlo. Segundo, tem coisas que eu não prevejo. Terceiro, eu tenho que saber que tem coisas que eu não mudo. Tem coisas que eu não vou mudar. E o que eu não conseguir mudar, meus irmãos, nós servimos um Deus que muda. Repito, nós servimos um Deus que muda. Quem acredita que Deus amolece o coração? Quem acredita que Deus transforma o coração? Não é que disse o profeta Ezequiel que ia tirar o coração de pedra e transformar no coração de carne? A ideia ali, num coração flexível, num coração de alguém que acredita, de alguém que tem fé. Eu acredito nisso, meu irmão. Nós, às vezes, tem coisas que nós não mudamos. Tem coisas que nós não mudamos, mas nós acreditamos que Deus tem o poder transformador, que Deus tem o poder de mudar. Amém, meus amados? Eu coloquei aqui, já passei de uma fase que julgo importante compartilhar com vocês. Tentar mudar a força alguém e só colher de sabor. Isso não nos isenta de exercermos o dom de Deus, como eu disse. Ô queridos, com isso, eu não estou dando aqui uma ideia que você não deve ensinar essa doutrina, que você não deve pregar a palavra como ela é, que você não deve exortar, redarguir e corrigir como diz e como nos ensina as Escrituras. Estou dando ápice para você ser prevaricador, para você não ser um cumpridor da sua responsabilidade, para você
fugir da responsabilidade. Não estou dizendo isso, não. Mas, meus amados, quem muda é o Senhor. Quem muda é Deus. Coração, dizia alguém, coração do homem é uma terra que só Deus pisa. Claro, se o homem deixar. Se fechar, ele não entra. É o que disse lá a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí eu vou entrar. Tem que ouvir a voz e tem que abrir a porta. Amém, meus irmãos? A porta está aberta aí para Jesus entrar ou não? Para mudar tudo mesmo, se precisar? Tem coisa que às vezes o Senhor quer mudar e a gente não quer. Não, Senhor. Eu sou o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Só falta faltar a Gabriela. Não, eu posso dizer, irmãos, desculpe. Tem coisas assim, tem chamados que Deus faz na nossa vida que a gente aprende a renunciar à nossa vontade. Eu já disse aqui a vocês em outras edições, tem coisas que não são doutrinas bíblicas, tem coisas que são doutrinas pessoais de Deus conosco. Eu conheço alguns irmãos que têm alimentação restrita, que Deus falou para ele, não aplica para a igreja como doutrina, mas Deus exigiu dele algumas coisas. Eu acredito nisso. Eu já disse aqui a alguns irmãos, eu não consigo levantar para orar de madrugada se eu não tiver de camiseta e de calça. Verdade. Eu não consigo pegar a minha Bíblia no escritório para ler sem camisa. Eu não consigo. Tem pessoa que consegue, cada um. Não estou dizendo que eu sou mais santo do que você. São coisas particulares. Glória, sério. Amém. Tem irmão que está olhando para ele, está calado, Deus está falando aí. Para aí, Jesus. Não? Então são três coisas que eu aprendo a enfrentar o imprevisível. Primeiro, tem coisa que eu não controlo. Repita comigo. Existem coisas que eu não controlo. Existem coisas que eu não prevejo. E existem coisas que eu não mudo. Muito bem. Sabendo de tudo isso, coisas que eu não controlo, coisas que eu não prevejo, coisas que eu não mudo, é normal tal sentimentos ganharem campo diante da chegada do imprevisível. É normal. Quem já passou imprevisíveis aqui? Quem já passou imprevisíveis aqui? Como seres humanos, isso é normal. Cada um de nós temos um tipo de enfrentamento. Não é porque somos crentes ou não somos crentes. Cada um. Eu costumo dizer que o teste da fé não se dá no campo das benéficas de Deus. O teste da fé, ele se dá no campo do imprevisível. Ele se dá no campo da impossibilidade. Aleluia. É verdade. Teste de alguém que tem fé não é quando está tudo bem. Teste que tem fé não é quando está as coisas tudo dando certo. Teste que tem fé é quando está tudo dando errado. Verdade. Ou não é? Quem concorda com isso diz aleluia. Aleluia. Só que, queridos, como seres humanos, nós somos suscetíveis, às vezes, diante dos imprevisíveis, a contrair doenças, a adoecer. Quando eu falo de doença, eu estou falando de ter o coração adoecido, ter a fé adoecida. O que é isso, pastor? Ter fé adoecida. Isso é novo para os meus ouvidos. A fé começar a enfraquecer. Por exemplo, sintomas de alguém que a fé enfraquece. Aquela pessoa que diariamente tinha aptidão para ler a Bíblia. Já tem quantos dias que você não lê? 15 dias. Só lendo da Bíblia no dia do culto. Deixa eu falar aqui, estou falando para líderes, pastor Deus. Estou falando aqui para líderes, presbítero sério. Eu não sei vocês. Um bom leitor, pastor Fábio, da Bíblia, ele consegue ter a percepção de alguém que está fazendo uma oratória na igreja, se leu ou não aquilo que está lendo. Ou não? Tem hora que, vamos pegar o Salmo, beleza, viu o Salmo. Ele nem meditou naquilo que ele vai falar, ele está comendo vivo, está comendo, está falando até coisa errada ali que não tem. É assim, não é? Irmãos, isso pode até acontecer nos neófitos, nos novos convertidos, mas você como líder, você como obreiro, por exemplo, o pastor avisou para você que vai pregar no final de semana, deixava pregar a Bíblia na hora da igreja. Eu já contei para vocês aqui. Isso é normal lá nos congregacionais, tá? Lá eles não meditam, não estudam a Bíblia. Lá é na hora que Deus manda, né? Aí teve um irmão, vai pregar, na época, agora não tem mais, né? Mas na minha época de crente, tem a
as 4 páginas brancas da Bíblia. Aí de repente, irmão, irmandade, Deus, tal, vamos ver aqui o que Deus quer falar. Irmão, página branca, vamos todo mundo para casa que Deus não quer falar nada com a gente hoje. E tem uma história, vocês conhecem, tem uma história por detrás. Você que tem uma Bíblia católica que tem 7 livros a mais do que a nossa, ali, 1º e 2º Macabeus, está nesse período aí. Alexandre o Grande na história está nesse período dos 400 anos de silêncio de Deus, que antecede, que está lá entre Malaquias e Mateus. É 400 anos de silêncio de Deus, claro. Mas Deus não parou na história. Ah, pastor, Deus tirou férias? Não. Deus não fala através das Escrituras, mas tem um contexto histórico por detrás. Então, se você se apegar ali, e se for para falar ali, você consegue dissertar um monte de coisa, um monte de milagres que Deus fizeram ali naquele período, ainda que não esteja escrito. Aí, irmãos, então, aí eu chego a pensar, tem coisas que adoecem. Aquela pessoa que de repente, regularmente, nós estamos no culto, no ano do culto. Vamos repetir isso? Nós estamos no ano do culto. Um líder que você tem que implorar para ele para vir na tua oração. Um líder que você tem que implorar para ele para vir no culto de ensinamento. Ah, basta os senhores, não se choquem. Um líder que você tem que implorar para ele agora para vir de domingo. Porque não vem nem de domingo mais. Não, é por aí só que acontece aí, né? Deixa para lá. Ai. O que é isso? O coração adoeceu, irmão. Ele tem mais prazer no Corinthians, ele tem mais prazer no São Paulo, ele tem mais prazer no Palmeiras, ele tem mais prazer de estar num shopping, ele tem mais prazer de outras coisas, mas responsabilidade. Pastor, é pecado? Não, irmão, não estou falando que é pecado, não. Estou falando, se você trocar e priorizar essas coisas mais do que as coisas de Deus, desculpe, peça para o Senhor te curar, porque o seu coração está adoecido. A sua vida está doente. Foi a mensagem que nós ouvimos aqui nos dias da semana profética. A igreja de Laodiceia, a igreja que não quer comer, sabe? A igreja com a anorexia, a igreja que come e coloca o dedo na garganta para vomitar, para ficar magra. A igreja que tem olho, mas não enxerga. Está numa terra que vem de colírio, mas é cega. Aí, uma das igrejas recebe o nome. Você tem nome que está vivo, mas está morto. Irmão, desculpe, eu tenho ido em alguns lugares por aí, até igrejas nossas com irmã, que você chega lá, misericórdia. O senhor foi em uma terra, né? O senhor foi, né? Irmãos, aí, não é por nada, irmão. Eu não, você sabe que não falo isso por exaltação, que vem na nossa casa, irmã Gislene. Vem na nossa casa, pastor Marco, que igreja abençoada. Por quê? Porque uns lugares aí, irmão, o pessoal morreu e esqueceram de enterrar. Gente, misericórdia. E o que é isso? Coração adoecido. Então, rapidinho aqui, só vou dar uma introdução e já estou finalizando, porque meu horário já deu. Então, falei de 3 coisas que nós não controlamos. Quando eu aprendo a lidar com o imprevisível, quando eu aprendo a enfrentar o imprevisível, são coisas que eu não controlo, são coisas que eu não prevejo, e são coisas que eu não mudo. E agora, doenças ou cuidado que esses imprevisíveis podem trazer na minha vida e podem gerar em mim. Primeira doença, eu já falei dessa temática em uma outra edição, só vou aqui passar de forma muito superficial. Doença chamada ansiedade. Alguém definiu esta sentença de ansiedade de uma maneira muito fácil de você gravar para você incutir na sua mente. Ansiedade é a preocupação demasiada de coisa futura ou de coisa que vai acontecer. Se a depressão é uma preocupação de coisa que já passou ou você está atrelado ao seu passado, a ansiedade é uma coisa que está atrelada ao seu futuro. Ô irmão, deixa eu falar para você. Quem de nós dominamos o futuro? Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não sabe? Nem eu. É verdade. Observe. Esse é um dos males, irmãos, que tem
sintomas. Quem é ansioso atropela os processos. O que é processo? Processo é o conjunto de ações ou de etapas que deverão ser executadas em sequência para atingir o objetivo. Diz o dicionário. Repito. Processos é um conjunto de ações, de etapas que deverão ser executadas na sequência para atingir o objetivo. O ansioso não quer passar no processo. É assim ou não é? Tem alguém, olha irmão, sem hipocrisia, tem alguém ansioso aqui? Tem alguém aqui que não dorme quando vai viajar no outro dia? Deus está falando aqui, e está falando comigo. Irmão, de uma em uma hora levanta o doutor Gilmar. Irmão, tem dia que nós estamos com muitos problemas. Graças a Deus, eu não tenho problema. Irmão, é assim, eu não tenho problema, pastor Douglas, com esposa, eu não tenho problemas. É assim, às vezes tem problema na empresa, um monte de coisa assim, mas eu fico, sabe, ansioso. E às vezes eu compartilho os problemas, e às vezes a gente está enfrentando alguns problemas assim. Aí eu olho para minha esposa, o irmão José, ela dorme. Ah, como dorme? Dorme assim que. Teve um dia assim, 6 horas da manhã, eu já estava uma semana sem dormir. E eu ia no quarto e não aguentava aqui. Eu falei, meu Deus! Mas como você dorme? Ela falou assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ficar acordado. Vai resolver o problema? Não. Aí você fica pela casa e vai pela casa. O meu bebezão, eu nunca vi uma pessoa fora do normal. Eu entro assim no quarto de madrugada, eu dormindo assim, parece que lá no mundo da Alice do País da Maravilha. Não tem problema nenhum, está assim, não tem problema com nada, que maravilha. E a gente fica assim desesperado, Senhor, tem misericórdia. Me dá condição, Senhor, de guardar esse menino, de cuidar desses meninos. E a gente fica preocupado, fica com ansiedade. Tem alguém assim, como eu? Irmão, eu estou com um problema de bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Não é coisa de bruxa, não, pelo amor de Deus. Cirurgia de dente, meu dente quebrado. Era só noite, agora é de dia. Eu estou quebrando os dentes. Eu faço assim, ó, quebrando implante, quebrando parafuso de implante. A dentista falou, Marcos, você tem que se cuidar, rapaz. Teve alguém que falou assim, você vai pro saco logo. Quando falar assim, você vai pro cachorro. É verdade, irmão, não é? Ou não é? Aí você fala, eu pregava numa igreja nossa, terminou o culto, nós fomos tomar um café com os pastores, e uma delas psicóloga. Olhou para mim assim, você está bem, Marcos? Estou bem. Aí comecei a contar os probleminhas. Rapaz, você não está bem não. Você não está bem não. Não é porque eu estou bem. Você não está bem. Está atrás não. É verdade. Tem coisa, queridos, nós sabemos, nós ensinamos. Olha a carta de Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem uma tradução que eu gosto que diz assim: lançando sobre ele toda a sua preocupação. Aleluia. Porque ele tem cuidado de nós. Nós sabemos a receita. Eu vi um pastor, e isso me chamou a atenção, dizendo numa ministração: ansiedade demais é pecado. Porque ansiedade demais é falta de confiança em Deus. Quem concorda? É forte isso aí, não é? Mas quem concorda com isso? Não é verdade? Mas não, nós sabemos que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Nós sabemos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Não é o que o salmista disse assim? A Ele dá o sono aos seus amados. Ele cuida do nosso sono também. Ele nos ensina a descansar nele. Ele nos ensina a confiar nele. Acabamos de ouvir o salmo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ou como fosse bom se a gente vivesse isso na igreja. Aí Deus fala no domingo para ser crente, está com os cabelos. Meu Deus, como é que pode ser Jesus? Está chegando a hora. Aleluia. Verdade, irmãos. Semana que vem eu tenho audiência lá daquele negócio da igreja. Eu fico com a pilha de Deus. Como é que vai ser, Senhor? Misericórdia. Não sei. Será que vamos prender lá? Eu tenho só chegar no final. E de vez em quando dá aquela. E aí, como é que vai ser? Misericórdia. Irmão, descansa.
Segredo, não deixar a imprevisibilidade ou imprevisível adoecer o nosso coração com essa doença desse tempo chamado ansiedade. Observe, o ansioso pula processo, ele não cumpre as etapas. Alguém aqui já comeu alguma coisa crua? Eu tinha o hábito de chegar, minha mãe fazendo arroz, aí eu vou pegar o arroz sem estar sequinho. Vai comer aquele arroz, está duro. Alguém já comeu arroz duro aqui? Meu Deus. Alguém já comeu feijão duro aqui? Alguém já comeu carne crua aqui? Não, está com fome, vou comer. Querido, tem processo que não é. Tem processo que vai ser natural, tem que esperar. Observe. Quando o escritor escreve assim, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai achar. Você acha que o ansioso gosta disso? Esperar muito dia? Não, eu quero hoje, quero agora. Senhor, me dá, Senhor, eu vou fazer a campanha, eu quero agora, não vou esperar não. Que história é essa de Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, eu quero 70, na pressa, Senhor, eu quero. Calma, tem processo que é natural. Quantos meses demora para uma mulher na sua normalidade da luz? 9 meses. Quantos dias são 9 meses? Vamos falar de uma conta redonda. 270, 9 vezes 3? 27. 270 dias, não é isso? É bom ou é ruim? A pessoa ficou grávida, nasce logo criança. Calma, tem um processo. A criança tem que se formar. Os ossos têm que estar tudo certinho. Tem que ter perna, tem que ter coração, tem que ter pulmão. Calma. A não ser que seja alguma coisa normal, que vinha, aconteceu algum episódio anormal, o processo é 9 meses. Aleluia. Mas o ansioso não. Nasce logo, quero ver. Ainda que nós, hoje, no dia de hoje, tem como sair lá para tirar a ansiedade. O que é? É homem ou mulher? Aí vai lá, você consegue ver o sexo. Outro dia eu estava vendo um irmão, eu tinha ido no quarto ultrassom e não conseguia ver o sexo da criança porque a criança estava com a perna cruzada. Meu Deus do céu, só estava com minhas unhas, com meus dedos, eu não sei o que é. Calma, irmão, vai nascer. Quando nascer, você vê. Estes processos, nós precisamos submeter a eles. Por quê? Porque tem coisa na nossa vida que vai ser assim, sem processo, irmão. Tem coisa que é um conjunto de coisas, um conjunto de etapas, que a gente tem que aprender a vivê-las. Viver, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, último versículo. Viver cada dia o seu mal. Viver o processo. Viver as fases. Viver o tempo. Tem tempo determinado para todas as coisas, diz em Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo debaixo desse sol e cima dessa terra. Tempo do processo nós não sabemos. Mas o processo está no controle de Deus. Então, você está no processo. Amém? Quem está no processo diz aleluia. Aleluia. Se você está no processo, não deixe a ansiedade adoecer o seu coração. Brigue com ela, enfrente ela. Fala assim, ansiedade, eu tenho Deus que cuida de mim. Ansiedade, eu tenho Deus que vela pela minha vida. Ansiedade, eu tenho Deus que vai preparar o meu amanhã. O meu futuro está na mão dele. Olha o que Jó disse nessa ideia de confiança em Deus. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Jó capítulo 13, verso 15. Amém? Só superficial. Segunda coisa que adoece o coração de alguém que está enfrentando o imprevisível é o egoísmo. Vou deixar para outro dia. E a terceira coisa que adoece o coração de alguém que está enfrentando o imprevisível é alguém fatalista. E isso aqui eu queria falar a vocês o que é fatalismo. Fatalismo é uma doutrina filosófica que acredita que todos os eventos estão predestinados para o destino. Tem tanto crente que tem negócio de destino. Eu estou vendo, irmãos, uma igreja que não está mais norteada pela Bíblia, está norteada pelos horóscopos. Outro dia eu estava vendo um debate com os irmãos. Que signo que você é? Eu sou câncer. Hoje o seu dia vai ser maravilhoso. Hoje você vai ser feliz com amor. Hoje se você fazer negócio vai dar certo. Ah, não, para com isso. A nossa vida está na mão de Deus. Claro, tudo é determinado pelo Senhor, mas eu vou falar no fatalismo. Tem coisas que dependem de você. Gálatas capítulo 6, o que o homem semeia ceifa. E ele diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, que no tempo certo nós vamos colher.
aquilo que nós plantamos, aquilo que é bom. Né? Então, essa ideia bíblica vai contra isso, vai contra essa coisa de astrologia e vai contra isso, essa coisa de horóscopo. Né? Isso aqui é assunto diário, é um assunto nos dias de hoje. Né? Então, e falando isso ao longo do texto de Eclesiastes capítulo 11. Meus irmãos, por aí não nos permite mais além, mas eu queria louvar a Deus pela sua vida. Amém? Tem coisa que você não pode controlar, tem coisa que você não pode prever, e tem coisa que você não pode mudar. E diante do imprevisível que pode chegar, não deixe seu coração ficar adoecido, não deixe a ansiedade tomar a rédea da sua vida, não deixe o egoísmo tomar a rédea da sua vida, e não deixe o fatalismo tomar conta da sua vida. Seria as 3 doenças que adoecem o coração de líderes e obreiros e crentes, e que em nome de Jesus todos os nossos sentimentos vão estar sendo guardados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique com esta palavra no seu coração. Continue sendo uma bênção, servindo o Senhor com integridade, com interesse de coração, porque tenho certeza de que vale a pena servir o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Tem alguém que é contente por servir o Senhor? Amém. Tem